O assunto que a gente vai ver hoje é sobre propriedades coligativas. Então, na semana passada, eu já falei agorinha, mas só para frisar, a gente viu, falou um pouquinho sobre definições do que era massa molecular, porque às vezes a gente ainda tem dúvida do que seria. Como é que calcula? A gente ainda fica com aquela dúvida e aí a gente mostrou, ficava mais com dúvida em relação a isso. Vou aceitar aqui essa pessoa. E aí, no final, a gente viu também definição do que seria massa, do que seria volume e temperatura. Para que a gente revisou isso? Para poder a gente entender essas propriedades coligativas. Outra coisa que a gente viu na aula passada também foi uma definição sobre o que era pressão de vapor. A gente já sabe, pressão é tipo assim, uma força sobre uma determinada área. Mas existe essa pressão de vapor, que é uma pressão natural, que os líquidos já existem de acordo com suas propriedades químicas. E a gente deu até o exemplo sobre a acetona, por exemplo. Por que a acetona evapora mais rápido do que uma água? Por que ela evapora mais rápido do que um álcool? Então, naturalmente, elas têm uma pressão de vapor maior. Que, quando eu falo em pressão de vapor, é uma vontade de evaporar. Então, sempre que vocês viram uma pessoa que é doida para evaporar, a pessoa tem uma pressão muito grande de vapor. Então, sempre que uma substância tiver facilidade de evaporar, for muito volátil, eu vou dizer que ela tem uma pressão de vapor muito grande. Por isso que a acetona evapora mais rápido do que a água, do que o álcool, do que outros solventes. E a água, quando eu aqueço, ela também fica tendendo a evaporar. Então, eu posso dizer que alguns solventes, quando a gente muda a temperatura, eles aumentam a pressão de vapor, ou seja, aumenta a sua vontade de evaporar. Então, com isso, a gente vai falar hoje sobre essas propriedades coligativas, que são propriedades que elas vão estar relacionadas com a alteração, justamente, vai alterar de acordo com eu vou dar exemplos aqui, mas de acordo com a inserção de um sólido, que a gente chama de soluto, não volátil, que é um soluto que não se evapora, vai mudar as propriedades. Tanto vai mudar o ponto de ebulição, quanto vai mudar o ponto de congelamento, quanto vai mudar a pressão, entendeu? Então, a gente vai estudar isso aí hoje. Propriedades coligativas são aquelas que percebemos quando é adicionado um soluto não volátil a um solvente, que foi a definição que eu coloquei aqui, certo? Então, de acordo com a inserção de açúcar, ou de sal, ou de areia, qualquer soluto não volátil que eu acrescente no solvente, vai mudar suas propriedades. E vai independer da sua qualidade. Vai depender da qualidade que a gente chama da natureza. O que vai depender vai ser da sua concentração. Então, o que importa é a quantidade que eu coloque, não a qualidade, não o conteúdo que eu estou colocando. Então, para a gente entender melhor o que é isso, eu trouxe alguns exemplos e as definições de forma mais explicativa. Até porque quem é que nunca parou para pensar o seguinte? Por que às vezes quando eu estou botando um café, quando está fervendo, eu boto açúcar, o bicho para de ferver, depois é que volta a ferver de novo. Outra dúvida, que vocês são muito jovens, mas antes, no Carnaval de Caicó, o pessoal levava aqueles caixotes, levava um cooler, e aí tem gente que diz assim, oxente, eu vou colocar um pouquinho de sal no gelo, um pouquinho de álcool, no instante gela. Oxente, mas por que isso acontece? Oxe, tem tanta coisa que o pessoal comenta e às vezes a gente não sabe por que isso acontece. Então, quem vai justificar isso são essas propriedades coligativas. Então, hoje a gente vai ver. Aqui está só o esquema, mas eu vou explicar cada uma delas. O que é essa ebulioscopia. Deixa eu aceitar essa pessoa aqui. A ebulioscopia, que diz respeito à ebulição. A ebulioscopia é a temperatura de ebulição. Então, vai ser o aumento da temperatura de ebulição. Esse aumento vai acontecer sempre que eu adicionar alguma coisa dentro daquele solvente, dentro daquela água. A gente vai ver exemplos. A crioscopia, quando eu falo em crio, eu lembro de gelo, coisa gelada. O pessoal que trabalha no ITEP fala muito essa expressão, né? Então, a crioscopia é o abaixamento da temperatura de congelamento. Quem nunca se perguntou por que com a cachaça não congela com facilidade?
Engraçado, eu botei uma cachaça no congelador, a água congelou e a cachaça não congelou. Então, tudo isso é explicado também pela crioscopia. A outra propriedade que a gente vai ver é a tonoscopia, que diz respeito à pressão de vapor, que eu disse que é aquela vontade de evaporar. E vamos ver também a pressão osmótica, ou simplesmente a osmose, que a gente fala tanto em osmose, e às vezes a gente nem sabe explicar o que é essa osmose, né? A gente tanto vê em química quanto vê osmose em biologia. Ela é explicada quimicamente dentro da nossa matéria, que vai ser a passagem do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Para eu nunca esquecer a osmose, eu vou me lembrar de dinheiro. Imagina uma pessoa que está doida por dinheiro. Vixe, Maria, eu estou precisando de dinheiro. Aí eu tô vendo ali, ó, uma pessoa cheia de dinheiro distribuindo. Então, eu vou sair do meu meio menos concentrado, que é o mais pobre, para o meio mais concentrado, que é o mais rico, para ir atrás de dinheiro, claro. Então, sempre que pensar em osmose, vixe, eu tô esquecendo agora se a osmose é do mais concentrado, o menos concentrado, eu me lembro de dinheiro. Tô precisando de dinheiro, então eu vou querer sair do menos concentrado, do mais pobre, né? Do que tem menos dinheiro para o que tem mais dinheiro. Do menos concentrado para o mais concentrado. Isso aí vai ser a osmose. Então, a primeira coisa que a gente vai aprender hoje, a gente vai ver esses 4. A gente vai ver só esses 4, vai ver exemplo de cada um. E pronto, já termina a aula. Vamos ver 3, vou fazer 3 perguntas aqui que eu trouxe hoje, para ver quem consegue responder no final da aula. Então, quando eu falo em tonoscopia, diz respeito ao abaixamento da pressão de vapor. Eu vou dar exemplos e aí vocês vão entender bem direitinho. Então, naturalmente, quando eu tenho solventes diferentes, deixa eu pegar aqui um apontador. Aqui eu tenho, nesse gráfico, eu tenho aqui no eixo Y, pressão de vapor, que é a vontade de evaporar, né? A pressão, vontade de evaporar, versus a temperatura. Aqui eu tenho a propanona, nós vamos aprender isso lá perto do final do ano, quando olhar funções orgânicas. A propanona é aquela acetona, né? O que tem na acetona que a gente passa para tirar o esmalte. Então, aqui a gente tem a propanona, que é a acetona. Temos o etanol, que é o álcool. Temos a água. E temos aqui o ácido etanóico, certo? E aí, olha só. Quando eu vou aqui num eixo desse, vou pegar aqui 50 graus. Eu posso escolher qualquer temperatura dessa, mas eu vou aqui em 50 graus. Quando eu estou em 50 graus, que eu vou subindo, ó, eu vou ver as pressões de vapor dele. Ó. Aqui, mais ou menos em 90, eu tenho a pressão de vapor da propanona. Então, aqui, mais ou menos em 40, tenho do etanol. Ai, chega! Então, nesses 50 graus aqui, ó, quem tem a maior pressão de vapor é quem, ó? É a propanona. Então, ela, em 50 graus, é quem vai ter a maior pressão de vapor. Vou riscar aqui que é melhor. Então, aqui eu venho 50 graus, ó. A propanona, ó, quem tem o quê? A maior pressão de vapor. Em 50 graus, ó, o álcool tá pressão de vapor baixa, a água também tá baixinha, o ácido tá baixinho. Então, se a propanona em 50 graus é quem tem a maior pressão de vapor, é porque ela tem a maior vontade de evaporar, certo? Então, ela tem a maior pressão de vapor. Então, se eu fosse aqui, por exemplo, ó, vou dar só mais um exemplo para a gente ver. Se eu viesse aqui, mais ou menos 80 graus. Olha aqui o que ia acontecer. Nem a acetona tinha mais 80 graus, ó. Já tinha evaporado tudo. Mas ainda ia ter o álcool, ia ter a água, ia ter o ácido etanóico. Então, cada composto, cada solvente, ele tem uma pressão de vapor diferente. Mas aí, por exemplo, se eu tenho água, 2 águas em copos diferentes, o que vai diferenciar a pressão de vapor de uma da outra? E agora? E aí, imagine que eu tenho 2 copos, cada um com 100 ml. Um eu coloco açúcar, o outro eu deixo sem nada. Ambos têm 100 ml. Qual será que evapora mais rápido? Ou seja, qual será que vai ter a maior vontade de evaporar, maior pressão de vapor? E tudo isso é explicado na propriedade coligativa. Então, sempre que eu adiciono um soluto, né, um sólido não volátil, ele vai diminuir a pressão de vapor, ou seja, vai evaporar mais devagarinho, vai demorar mais ainda para evaporar. Aqui eu trouxe um exemplo, ó. Esse exemplo, aqui ele vai colocar
tem 2 copos com água, sendo que um ele coloca o açúcar e outra não. E aí a gente vai ver com o passar do tempo, ele observou durante 9 horas, para vocês verem qual deles vai ter mais vontade de evaporar, ou seja, vai ter a maior pressão de vapor. Deixa eu aceitar logo aqui essa pessoa. Pronto. O vídeo, eu acho que vocês não vão ver o áudio não, mas aí ele não... tem só um toquinho, não tem ninguém falando não. É só o vídeo explicando, só é 1 minuto e pouquinho. Ó. E ele vai tampar os 2 copos já para não ter perigo de fraudar. Então, todos os dois têm a mesma quantidade de água. Aqui ele está colocando mais ou menos 3 colheres de açúcar e vai mexer. Quando mexe, já fica um pouquinho mais alto, ó. Mas fica mais alto, ó, só até aqui, mais ou menos, tá vendo, ó? Metade de um dedo praticamente. Vamos ver no final como é que vai ficar. Tá vendo? Ainda ficou mais ou menos, ó, metade de um dedo aqui. Aí ele vai tampar os dois, ó. Vai tapar os dois. Vou logo adiantando, né, para não demorar muito. Ó, olha só, depois de 9 horas, a diferença... Menina, foi-se embora. Chega por caridade. Deu um chiado aqui danado. Não sei se vocês escutaram. Então, ó, com 9 horas depois, a diferença era menos de um dedo, lógico, porque tinha diferença, porque colocou açúcar, então o volume subiu. Mas mesmo os dois estando tapados, ó, porque ele tirou a tampa agorinha, tá vendo? Estavam fechados. Ele tirou a tampa agora só para demonstrar. Tá vendo que a diferença foi muito maior? O que tinha só a água, olha, evaporou. Mesmo estando fechada, ela evaporou um pouquinho. Então, ela teve uma pressão de vapor maior, uma maior vontade de evaporar. Quando adicionou açúcar, que é um soluto não volátil, um sólido que não evapora, tá vendo como praticamente se manteve, quase não evaporou nada. Ou seja, a adição de um soluto não volátil fez com que baixasse a pressão de vapor, ou seja, diminuiu a vontade que ele tem de evaporar. E isso aí a gente vai ver como é que geralmente já foi pedido isso aí no Enem, certo? Isso aí já foi cobrado vários anos no Enem também. Tanto em Enem, quanto já foi cobrado na ESA, esse tipo de questão já foi cobrado. Então, eu vou mostrar no finalzinho exemplos de como é que ele vem cobrar. Só frisando, tonoscopia, tonometria, o abaixamento da pressão de vapor quando se adiciona soluto não volátil. Então, ele baixa a sua pressão de vapor, ele não quer mais evaporar, dificulta a sua vontade. Tonoscopia ou tonometria é sempre que eu adiciono um soluto naquele solvente. Não, mas eu vou deixar para vocês anotarem depois. Lá atrás já tem definições, ó. Deixa eu olhar aqui, ó. Ó, tudo a aula passada eu coloquei, não sei se todo mundo viu. Mas tanto aqui vem dizendo, ó, quanto nessas explicações vem dizendo também, viu? Eu coloco lá e vocês olham bem direitinho. Mas sempre que eu adiciono um soluto na solução, vai mexer com a pressão de vapor, vai mexer com a temperatura de ebulição, vai mexer com a temperatura de congelamento e vai mexer com a osmose também. Então, nesse caso, como baixou a pressão de vapor, a pressão de vapor é a vontade de evaporar, né? Então, se baixou a pressão de vapor, é porque esse soluto fez com que aquele solvente dificultasse sua evaporação. E isso independe de que tipo de soluto eu coloquei. Por isso que ele diz assim, independe da natureza. O que importa é a concentração. Se eu tivesse colocado açúcar nos dois, sendo que um eu coloquei 1 colher e no outro coloquei 3, mesmo assim, o que tinha mais soluto ia demorar mais ainda para evaporar. De toda forma, ia demorar mais. Porque independe do que eu coloco, o que importa é a concentração que eu coloco, certo?
A outra definição é sobre ebulioscopia ou ebuliometria, que é o aumento da temperatura de ebulição, né? O nome já é bem sugestivo, né? Ebulioscopia. Então, tá cortando? Vou tirar aqui minha imagem por enquanto. Então, como estava travando, então a ebulioscopia diz respeito ao aumento da temperatura de ebulição, né, que ela vai ser afetada. Como assim? Então, o exemplo que eu trouxe aqui foi o exemplo, o que está escrito, né, o exemplo do café. Tem gente que faz café naquelas cafeteiras elétricas, mas tem gente que ainda faz coando no pano, e tem gente que mistura logo tudo, bota café junto com a água e coloca para ferver. Então, cada pessoa faz de um jeito diferente. Mas tem gente, vou levar o exemplo de quem faz o café já direto assim na água para ferver. Se vocês forem comparar, tem gente que está fazendo café e já está fervendo. Aí, de repente, coloca açúcar. Quando coloca açúcar, parece que ela para um pouquinho de ferver. Aí, depois, volta a ferver de novo. Ou seja, quando eu adicionei o açúcar, né, que é um soluto, né, um sólido, de repente ele dá aquela paradinha de ferver e depois volta a ferver de novo. E quando volta a ferver, não ferve mais a 100 graus, acaba fervendo numa temperatura mais alta. Então, quando eu adiciono um soluto não volátil, a temperatura de ebulição ela acaba aumentando. A água a gente já sabe que é a nível do mar, que é a altitude de 0 graus, ferve a 100 graus Celsius. Porém, se eu for colocando coisa dentro daquela água, vou colocar um pouquinho de açúcar, vou colocar um pouquinho de sal, vou colocar uma carne, aquilo ali vai mudar a temperatura de ebulição, vai aumentar, certo? Então, a ebulioscopia é isso. Sempre que eu adiciono um soluto não volátil, a temperatura de ebulição vai aumentar. Eu vou dar até um exemplo. Quem já fez mel, você se queimar com mel fervendo, dói 300 vezes mais de você se queimar só com a água fervendo. Por quê? Porque um mel, para chegar a ferver, ele está bem acima de 100 graus. Por isso, com a queimadura de doce, de mel, queima muito mais do que se eu tiver somente com a água quente. Uma queimadura de café, que eu adiciono o pó, e se eu adicionar açúcar, estou colocando 2 tipos de solventes não voláteis, ele só vai ferver a mais de 100 graus. Então, se você tiver uma queimadura com um tipo de líquido desse, que na verdade vai ser uma solução, porque vai ter soluto dentro, você vai ter uma sensação de que a queimadura é maior e vai ser maior. Então, aqui também trouxe outro exemplo. Hoje eu trouxe a aula cheia de vídeos, para a gente ter noção. Trouxe aqui exemplo também de 2 vídeos, nesse caso ele usa sal. E aí coloca todos os dois. Ele ferve a primeira vez, 100 ml de água, e olha quanto tempo levou para ferver, para atingir os 100 graus Celsius, né? E o outro, ele coloca sal e vê quanto tempo demora para ferver. Se demora mais, consequentemente, deduz-se que está passando os 100 graus. Aqui também é um vídeo bem pequenininho, de 1 minuto e pouco, que eu também vou adiantando para vocês verem. Ó, 100 ml de água, ó, 100 ml, colocou aqui, ó, para ferver. Olha quanto tempo levou para ferver, ó. Ó, 1 minuto e 49 segundos levou para ferver. Agora ele vai fazer de novo, mostrando, colocando sal, quanto tempo leva para ferver. Usando a mesma temperatura, certo? Ele tirou aquela água e colocou essa outra com sal. Ixi, a gente foi-se embora. Tá aqui no finalzinho. Olha o tempo que levou a água com sal.
3 minutos e 39 segundos, quase 2 minutos a mais para poder atingir a temperatura de ebulição, certo? Para poder começar a ferver. Então, sempre que a gente adiciona um soluto, a gente vai ver que vai aumentar a temperatura de ebulição. E a pressão vai fazer o quê? Pressão de vapor. Vai diminuir a pressão de vapor, ou seja, diminuir a vontade de evaporar, certo? Agora, vamos ver aqui outra definição. Se vocês quiserem dar exemplo, perguntar alguma coisa, senão eu vou continuar e no final a gente faz as perguntinhas aqui para ver se a gente tá craque, tá bom? Então, o outro conceito, vou ver se alguém falou aqui, que eu não olhei mais o chat. Então, o outro conceito que a gente tem aqui é a crioscopia ou criometria, que vai ser a diminuição da temperatura de congelamento. Então, o exemplo que eu dei agora foi da cachaça. Eu já sei que a 0 graus a água começa a congelar. Mas a 0 graus a cachaça não congela. Às vezes no congelador, né? O congelador da nossa casa, dependendo da potência da geladeira, ou então se você tiver aquela geladeira chique, que você coloca para ter aquele gelo rápido, né? Fast, para congelar bem rápido, varia entre tipo menos 4 até menos 20 graus Celsius. Tem cachaça que a menos 20 graus Celsius ainda não congela no congelador. Não congela. Então, por quê? Porque ali na cachaça não só tem água. Na cachaça vai ter álcool. Na cachaça vai ter resquícios de açúcar, né? Que é feito de cana-de-açúcar. Então, ali dentro vai ter outros constituintes e solúteis, mesmo que esteja dissolvido, mas tinha soluto ali dentro. Não volátil. Fazendo com que diminua a temperatura de congelamento daquela cachaça, daquela cerveja. A cerveja ainda congela mais rápido, né? Embora tenha álcool, mas a porcentagem de açúcar de muitas cervejas já é inferior à que tem na cana-de-açúcar, certo? E na açúcar também a porcentagem de álcool é bem maior. Ou na cachaça, é bem maior do que na cerveja. Na cerveja varia, mas é em média 7% de álcool. Na cachaça varia de 30%, 35%, 45% de álcool. Por isso que a cerveja acaba congelando bem mais rápido do que a cachaça. E aqui eu trouxe assim, ó, a água congela a 0 graus, né, a nível do mar, sendo que a gente sabe que assim que o gelo derrete, se ele estiver ali no isopor, assim que ele derrete, ele ainda está em 0 graus. Depois é que ele começa a aumentar a sua temperatura. E aí, por isso que quando o slide tá chique só, passando sozinho. Então, por isso que muita gente vai fazer o quê? Coloca o sal, às vezes coloca sal e álcool, para ver se congela mais rápido. Para congelar mais rápido um alimento, uma bebida, uma água. Existem vários experimentos para isso, que eu também trouxe um vídeo para mostrar um exemplo a vocês. Oi. Ajuda. Sendo que eu vou mostrar aqui um exemplo, ó. Vocês estão vendo o meu vídeo, meu rosto? Pronto. Pronto, aqui tem, vamos olhar aqui para aí por enquanto. Vamos imaginar que esse celular é uma pedra de gelo. E aqui eu estou mostrando um copo. Mesmo que eu tivesse 4 pedras de gelo ao redor desse copo, será que esse copo, a água desse copo no instante ia ficar gelada? Com essas pedras de gelo assim? A superfície de contato é muito pequena do gelo, do celular. Então, ele fica aqui, ó. Fica umas pedrinhas aqui, outra ali e vai gelar. Mas, a partir do momento que assim que aquele gelo começa a derreter, principalmente ele estando num isopor, então num ambiente fechado. Imagine só se eu pegar 4 celulares desse e derreter dentro do isopor. Ele ainda vai ficar por um tempo a 0 graus. Porém, ele vai estar cobrindo. Ai, eu não acredito. Botei a internet todo de lado da Oi e tá travando. Foi, mas agora tá me ouvindo de novo? Pronto. Então, imagine só se eu consigo derreter 4 pedras de gelo do tamanho desse celular e deixo ele abafado no isopor por enquanto. Ele vai se manter por um tempo a 0 graus e a superfície de contato vai aumentar. Por quê? Porque vai ter a água, o sal
NaCl, ó, NaCl, que é o cloreto de sódio. Quando ele se dissocia, ele vira Na+, ou seja, íons. Depois a gente vai aprender por que essas carguinhas em outras aulas lá para frente. E quando ela está assim, ó, dissociada, ela interage com o quê? Com H2O, com a água e com o oxigênio, ou com hidrogênio e oxigênio. E aí ela vai começar a interagir, o sal começa a interagir com a água, ela começa a se derreter, e aí ela vai conseguir cobrir todo o fundo desse copo. Ou seja, é mais fácil eu colocar esse copo para gelar num ambiente todo envolvido com água e gelo ao mesmo tempo, eu mantendo 0 graus, ou eu tá só com 2 pedrinhas aqui ao redor achando que vai gelar meu copo. Então, quando a gente derrete, a interação com o sal faz com que a superfície de contato aumente, envolva melhor aquela latinha de cerveja, envolva melhor aquele copo. Por isso que é bom fazer isso dentro de isopor, porque aí não vai ter perigo de aumentar a temperatura, dela se manter por um tempo ainda mais ou menos 0 graus. Por que que botar álcool também? O álcool, até a gente passar o álcool assim na pele, a gente sente um gelinho. Então, aquilo ali, ele ajuda, né? Um processo, eu posso dizer que é isotérmico, ajuda a liberar calor. Quando ele entra em contato com a pele, ele é bem volátil, tem uma pressão de vapor maior do que a água, então vai ter aquela sensação que está esfriando minha pele. Então, quando eu misturo o gelo com o álcool e com o sal, vai dar ainda mais aquela sensação que está gelando aquele copo, aquela latinha, certo? Porque um processo isotérmico que libera energia, né, quando se usa o álcool, fazendo com que se libera a energia, eu tô com calor. Eu tiro o calor de mim, eu tô liberando energia, eu vou ficar o quê? Mais fria. Então, isso vai acontecer quando a gente coloca sal no gelo e associando também, ao álcool. Vou dar outro exemplo e vou mostrar um vídeo para vocês entenderem, tá bom? Vou dar o exemplo do vídeo, mas eu vou dar esse exemplo aqui de baixo. Em lugar frio, o pessoal, quando vai ligar os carros, né, que liga o carro, demora só a pegar, porque o motor não está quente o suficiente para pegar. Mas nem o motor, ele pode ficar tão quente, né? O ideal é que não passe de 90 graus. Vai lá, deixa eu tirar aqui minha foto só um momentinho. O ideal é que o motor de um carro ele não fique tão acima de 90 graus, porque ele tem que estar quente, mas quando passa de 90 graus é perigoso, né, do carro incendiar. Mas existe uma água que a gente chama água do radiador, que é uma águazinha, posso dizer que, deixa eu ver uma palavra mais fácil, como se fossem mangueirinhas que tivesse esfriando ao redor do motor do carro. Então, tem essa água que passa no radiador para poder o motor não ficar tão quente, né? Ele não passa desses 90 graus, certo? E aí, nessa água, você imagine só, hoje o menino disse, na Rússia, professor. Então, na Rússia, nos Estados Unidos, existem também outros países que têm épocas do ano que nevam, que as temperaturas chegam a 0 graus ou até menos de 0 graus. Mas em 0 graus a água não congela? Como é que vai ficar a água do radiador desses carros? Então, eles colocam o quê? Etilenoglicol. Ou seja, é uma substância que vai colocar na água, tanto etilenoglicol quanto polietilenoglicol, para fazer com que aconteça o quê? A diminuição da temperatura de congelamento. Então, a adição do etilenoglicol faz com que a água do radiador ela não congele a 0 graus. Ela congela uma temperatura muito menor. Não, já troquei a internet, eu não vou mais. Não acredito, não. Tô com raiva. Vou mostrar aqui esse vídeo para vocês verem na prática. Ainda tem isso aqui, mas aí vem o vídeo depois. Aqui é só para vocês terem noção, né? Mostrando aqui cerveja congelando. E aqui o sal. Os átomos de sódio e cloro, né, no caso o cloreto, interagindo com H2O, por isso que derrete um pouquinho a água, mas ainda mantém um pouco sua temperatura, né, por isso que eles colocam até o álcool para ajudar na liberação de calor e esfriar mais rapidamente. Então, esse vídeo aqui, eu vou adiantar só a introdução dele, porque é um vídeo que passou no jornal
não foi no RNTV, foi no Jornal do Espírito Santo, mas mostrando uma mulher provou que em 30 minutos ela conseguia congelar uma cerveja, uma Coca-Cola. E aqui, só para a gente ver como foi que ela fez. Vou pular assim, só a introdução. O cara mostrando aqui o vídeo do Réveillon, dizendo que no Réveillon o pessoal tudo com medo. Aqui vamos ver essa dica. Ó. Vou só adiantar, porque aqui a mulher está repetindo o que ela ainda vai fazer. Então, ela coloca as bebidas, ó. Coloca uma camada de gelo no fundo, coloca as bebidas, tudo sem rótulo para não fazer propaganda. Aí depois bota gelo de novo em cima, sal e o álcool. Nesse caso aqui, nesse vídeo, ela colocou sal grosso, mas também ela botou sal demais, vixe, Maria. Ó. E agora um pouquinho de álcool. Vai ajudar a liberar calor, ou seja, a esfriar mais rápido. E aí vai aguardar, ó, 30 minutinhos. Vamos ver o que é que vai acontecer. Ó, a Coca-Cola de um lado, ó, e você vê que já começou a querer congelar um lado da Coca-Cola, tá vendo? Se eu tivesse colocado só em gelo, o gelo ia ficar assim, de um lado e do outro, não tinha superfície tão grande de contato, aí ia demorar. Ia gelar, mas congelar no isopor, então, a partir do momento que se colocou o sal com gelo e ainda colocou o álcool para ajudar a retirar calor, aí esfriou muito mais rápido. E aí começou a congelar. Uma parte refrigerante, uma parte da Coca-Cola, a gente já vê, ó, que começou a querer congelar. Né? Então, a adição de solutos não voláteis fazem com que haja uma diminuição na temperatura de congelamento, que é a crioscopia. Certo? Entenderam mais ou menos? Eu digo mais ou menos, porque entender 100% ninguém entende, né? Ó, agora vamos para o último, que é a osmose. Então, a osmose ocorre essa passagem, ó, do meio menos concentrado, ó, para o meio mais concentrado, através de uma barreira que eu digo que é semipermeável. Então, se eu pegar uma casca de um alimento, eu digo que é semipermeável. Uma casca de um ovo é semipermeável. Se eu botar um ovo para cozinhar e colocar um pouquinho de sal, no final o ovo vai estar um pouquinho começando a querer ficar salgado. Por quê? Porque a casca do ovo é porosa. Uma casca de uma batatinha é um pouco porosa. A casca de uma fruta, até a casca de uma banana, ela é um pouco porosa. Então, se eu colocar qualquer fruta de molho por muito tempo dentro de um líquido, que seja o hipoclorito, que é quando eu coloco, depois a gente vai aprender direitinho, mas o hipoclorito é quando eu coloco um pouco de água sanitária na água normal, né, que ajuda a matar vírus, bactérias, começar a dissolver a superfície de vírus e bactérias, né, a parede. E aí, o que é que acontece? Há esse movimento do meio menos concentrado para o mais concentrado, certo? E aí, como é que vai ocorrer? Então, a aula passada eu até disse assim, quem tiver uma batatinha em casa, vamos fazer o experimento da batatinha, sendo que tinha pouco aluno. Alguém chegou a fazer, que estava na aula passada, colocar açúcar numa batatinha. Comprou não, meu filho? Professora, eu vou ter que sair, não sei se vai dar para eu voltar a tempo. Mas a gente já está terminando, isso aqui já é a última parte já, viu? Vou só fazer as 3 perguntinhas. Oi? Comer esse bagulho, deixa eu mostrar esse bagulho. Eu pedi para vocês pegarem uma batatinha, aí até eu disse assim, a gente não pode estar instruindo, ninguém tem dinheiro para instruir, batatinha é caro. Mas quem puder ter um pedaço de batatinha, né? E torar em 2 pedacinhos, e um colocar açúcar e outro não, aguardar um tempinho e vocês vão ver o que vai acontecer para a gente tentar explicar na aula de hoje. Então, a gente vai ver aqui, nesse exemplo, ele pegou uma batatinha, dividiu em 2, furou um buraquinho, ó, em uma e na outra também. Nesse buraquinho dessa, ele colocou açúcar, no outro não colocou nada. Na aula passada, eu terminei a aula com essa imagem, pedindo para vocês fazerem isso em casa. Para quem não assistiu, eu falei isso.
Então, a gente vai ver o que vai acontecer. Também vou adiantar um pouquinho, só para vocês terem noção. Mas aí eles colocam açúcar para preencher todo esse espacinho que eles cavaram. Deixa eu adiantar para cá. Aqui ele está só explicando o que é osmose. Ele só fez dizer o que era osmose, que é passar. Ó, isso é batatinha normal, sem ser batata doce. Mas vocês podem fazer com batata doce. Se vocês fizeram com alface, dá certo. Mas aí aqui ele tá mostrando com a batatinha inglesa. Batatinha que a gente faz purê. Batata frita. Então, aqui ele coloca açúcar até o final. E aí ele aguarda um tempinho. Nesse caso, ele esperou, olha, mais ou menos 9 horas, ó. Esperou um tempinho, ó, depois de 40 minutos estava assim, a gente já percebia que era como se estivesse enchendo de água. 40 minutos. Aí, 9 horas depois, olha como foi que ficou. Cheio de água a batatinha, tá vendo? E se ele pegar na batatinha e apertar, olha como ela tá mais molinha. Quer ver, ó? Ó, bem mais molinha, tá vendo? E a outra, que não colocou açúcar, ela já vai estar mais durinha, ó. Continua mais durinha. E o que será que foi que aconteceu? Na explicação já está dizendo que foi osmose. Mas aí a gente fica pensando, como foi que isso aconteceu? Então, todo o alimento, legume... Oi. Foi mais ou menos isso. O que aconteceu? Lembra que eu falei que a osmose vai do meio menos concentrado para o mais concentrado? E geralmente o que sai do meio mais concentrado para o menos concentrado é um pouco do líquido, é um pouco do solvente. Então, se eu pegar qualquer fruta, qualquer legume, por mais que a gente ache que não tenha água, mas tem. Se você estiver raspando uma batatinha, você vê que sua mão fica molhada, melada, né? Então, a água que estava nessa região aqui da batatinha, ó, entre a parte de fora e essa do meio, quando viu aquela ruma de açúcar meio muito concentrado, ela disse, opa, vou já lá saber o que é. A gente não só vai para onde tem mais dinheiro, né? Então, ele saiu a água que estava aqui nessa região, entre a parte de fora e a parte do meio da batatinha, começou a sair. O solvente saiu do meio menos concentrado para o mais concentrado. Quando essa água foi saindo, ela acabou indo para onde estava açúcar, como se açúcar estivesse sugando ela, e foi derretendo a açúcar. O que derreteu o açúcar foi a água da própria batatinha, que foi saindo, ó, do meio menos concentrado para o mais concentrado, e aí acabou derretendo açúcar. E ficou desse jeitinho aqui do final, ó. Ficou desse jeitinho aqui do final, ó. Depois de 9 horas, ficou completamente derretida a açúcar que estava no meio. E a casca da batatinha, ela até apertou, né? Vocês viram que ficaram bem mais mole. Por quê? Perdeu tanta água que ocorreu o que a gente chama de plasmólise. Em biologia, a gente chama de plasmólise. Perdeu tanta água que as células começaram a morrer por falta de água e ficaram bem molinhas. E aqui, como ela não perdeu a mesma... Oi? Acontecia também com sal. Acontecia também. No caso da açúcar, que aconteceu mais rápido, né? Porque com sacarose, naturalmente esses frutos já têm sacarose, aí eles querem ir para o meio que eles acham que vão ter a maior quantidade daquilo que eles também têm. Mas se fosse com sal, também ia acontecer. Se vocês fizerem um teste, vocês vão ver. Agora, a velocidade... Oi. Sim. Isso. Vai. Às vezes, se a gente passar um pouquinho de tempo dentro d'água, a mão da gente já fica enrugadinha. Porque na água, mesmo na água de piscina, ali dentro tem outros sais. Tem cloro. Toda a água que vem da torneira tem um pouquinho de magnésio, tem um pouquinho de potássio, que são sais que também está presente na água. Lógico que não é em grande quantidade. Mas se eu passar muito tempo dentro do ar... Oi. Principalmente por causa dos sais. A gente acha que é só por causa da água, mas não é.
Você passar muito tempo dentro da água com sal, eu pego 2 mãos minhas, coloco uma na água normal, né? Uma água de torneira, que né, tem, mas coloco a outra mão na água com sal. Vocês ainda vão conseguir ver a diferença. Lógico que se passar muito tempo, né? Mas mesmo assim acontece. Então, existem muitos casos de gente que teve naufrágio, que chegaram a morrer mais pela desidratação do que pelo muito tempo sem alimento. Principalmente se ficar ingerindo aquela água salgada, né? Porque aí, vamos supor que seu estômago tá cheio de sal e de repente começa até agora, 2h20. Mas esse daqui já é o último slide. É que vocês estão tirando dúvida, eu tô respondendo, bem tranquila. Senão o professor vai brigar comigo. Se vocês fizerem uma batatinha com sal, vocês vão ver uma pequena diferença de com açúcar. Inclusive, no YouTube tem mostrando um vídeo mostrando a diferença de quando você usa uma batatinha sem nada, uma com sal e outra com açúcar. Se vocês quiserem olhar, se não quiserem gastar a batatinha de casa, tem como. Essas 3 perguntas hoje de manhã a gente respondeu as 3 em 2 minutos. Então, a gente também vai responder bem rapidinho aqui, só para a gente ver como foi que já caiu em outras vezes e já caiu também semelhante no Enem. As do Enem eu vou deixar para colocar quando a gente for revisar o Enem, mas vocês vão ver exemplos de propriedades coligativas do Enem de provas anteriores que eu vou colocar depois, tá bom? Então, aqui nesse gráfico a gente tá vendo a pressão máxima de vapor pela temperatura, parecido com aquele gráfico que eu mostrei lá no início. Então, o que é que a gente está vendo aqui? A gente está vendo, um deles está me dizendo que é um solvente puro e um deles é uma solução, ou seja, um deles vai ter um soluto não volátil. Qual será que é a solução e qual será que é o solvente puro? Lembra que a gente disse que quando tiver dúvida, a gente vem aqui e estipula uma temperatura. Imagina que isso aqui seja 60 graus, vamos imaginar. Só em eu fazer isso aqui, só eu não precisa pegar as provas do Enem, de vestibular, do que seja, e tentar responder nas carreiras. Se tem um gráfico, é porque você precisa olhar para aquele gráfico. Então, vamos imaginar aqui em 60 graus. Tá vendo? O A, a pressão de vapor está aqui, ó. E em B, a pressão de vapor está aqui. Qual deles será que é o solvente e qual é a solução? O que é que vocês acham? Letra A é o solvente. Por que é o solvente? Mas você acertou. A letra A é o solvente. Lembra que eu disse que a acetona ela quer evaporar mais rápido do que a água, né? Então, tem a maior pressão de vapor. Então, se aqui em A tem uma maior pressão de vapor, porque tem a maior vontade de evaporar. E a gente viu que quando o solvente é puro, ele evapora mais rápido. Quando eu coloco um soluto, ele demora a evaporar. Ou seja, o A é o solvente puro. Eu vou colocar aqui SP, só para a gente saber que é o solvente puro. Consequentemente, o B é a solução. Ou seja, nele vai ter um soluto, fazendo com que ele demore a evaporar. Eu fazendo isso, já achei qual é a alternativa correta. Na letra A diz assim, a curva A representa a solução? A gente já viu que é falso, que é a curva B. Na letra B diz assim, a curva A representa o solvente? Verdadeiro. Já acertei minha questão, só porque eu olhei para o gráfico. Aqui, só para a gente ver, tá dizendo que o B é o solvente, a gente já viu que o B é a solução. Na D, diz que a solução tem a pressão de vapor máxima maior. Oxente, já estou vendo que é menor a B. Como é que vai ser maior? Tá falso também. E na E, diz que ambas, numa mesma temperatura, têm a mesma pressão de vapor. A gente já viu que na mesma temperatura, elas têm pressão de vapor diferente. Então, a alternativa correta aqui seria a letra B. Simples e fácil, e foi uma das questões que tiveram mais erros, que mais erraram. Eita, não apaguei o gabarito dessa. Olhar. Oi? Isso, lá no início... lá no início eu até coloquei. Tem um videozinho que eu coloquei, o exemplo da mulher que coloca água num copo, tipo copo de requeijão, e no outro água com açúcar. E o que tinha água sozinha, no instante evaporou. O que tinha água com açúcar, parecia que não tinha evaporado nada, lembra?
Sempre que eu coloco um soluto, vai fazer o quê? Diminuir a pressão de vapor, que a gente chama de tonoscopia. Nesse caso aqui já está a resposta, mas já que essa que era bem fácil, a adição de 150 gramas de sacarose, que é um tipo de açúcar, em 1 litro de água, vai fazer o quê? A gente já viu, adicionou soluto, tanto a pressão de vapor diminui, que a vontade de evaporar diminui, quanto a temperatura de ebulição vai ter que ser maior, quanto a temperatura para congelar vai ter que ser menor. Então, aqui eu já coloquei o gabarito, né? Não faz mais nem graça. Então, é a letra A. Se eu coloco soluto, ele vai demorar a evaporar. Ou seja, a pressão de vapor vai o quê? Diminuir. A letra B fala em corrente elétrica, não tem nada a ver eu colocar açúcar e aumentar a corrente elétrica. Diz que a pressão de vapor aumenta, a gente já sabe que ela não aumenta, né? Pressão de vapor significa vontade de evaporar. Ponto de ebulição, diz que diminui, é tudo mentira. Se eu coloquei soluto, ele vai aumentar, vou ter que passar de 100 graus. E diz que o ponto de congelamento vai ser maior. Mentira, vai ser muito menor, vou ter que colocar muito menos do que 0 graus para poder congelar. Então, a alternativa correta é a letra A, diminuir a pressão de vapor. E o último, que é todo mundo já viu esse experimento, em que coloca um ovo cru numa solução de vinagre. Essa questão ela já caiu em vários lugares, perguntando de forma diferente, mas não muda. Então, se eu colocar um ovo cru dentro do vinagre, durante 2 dias, depois a gente vai ver que a casca de ovo, a gente pensa que desaparece, né? O ovo fica bem molinho, como se tivesse tirado a casca. Então, por que será que isso acontece? Que além de parecer que a casca desaparece, ele fica inchado. Ó, fica tão inchado que sobe para a superfície. Aí diz assim, qual a propriedade coligativa está relacionada com esse fenômeno? O que foi que aconteceu, será? A osmose. Muito bem, caiu, foi? A internet de novo? Então, vai ocorrer a osmose, ou seja, mas já encerra... Já é 12h30, mas é só isso mesmo. A água que tem na casca, ela vai para o meio que está mais concentrado e, né, que no caso é vinagre, vai misturar com carbonato de cálcio que tem na casca do ovo, e aí vai passar para o meio mais concentrado, o ovo vai inchar, e aí vai perder aquela água da casca do ovo e ficar bem fininha, como se o ovo tivesse mole. Próxima aula, sim, a lista de frequência. Fala, Nossa Senhora. Vou botar o link e vocês vão para outra aula e fica respondendo a lista, tá bom?